Eu fiquei pensando, né, sobre o que falar com vocês nessa última semana do Advento. Sábado nós vamos celebrar o Natal. Desde criança, nós que somos cristãos, a gente foi criado escutando a história do nascimento de Jesus. E tudo aquilo que é muito comum, ou toda intimidade, pode gerar um certo descaso. E o que eu fiquei pensando é que nós cristãos que temos acompanhado o grupo de oração há tanto tempo, temos investido de uma forma ou outra na nossa vida espiritual, nós não podemos reduzir o Natal ao aniversário de Jesus. Nós vamos celebrar o aniversário de Jesus. Não, não é. Nós vamos celebrar um mistério da encarnação de Deus. Esse é um mistério, isso é uma das coisas mais profundas que a nossa inteligência e o nosso coração jamais irão conseguir alcançar. Porque todos os mistérios da vida de Jesus são mistérios de amor. Por que Deus se encarnou? Por amor. Porque Ele ama a cada um de nós. O que nós já conversamos? Ele veio para nos tirar do reino do pecado, né? De onde pertencíamos, no reino de treva, para nos lançar no reino de luz. Se Ele não tivesse aceito, a nossa salvação dependeu desta vinda. Então, quando eu vi esse presépio, que ele está ali e atrás dele tem o sacrário, aquilo ali é extremamente profundo. Porque Ele veio, nós temos a salvação. Se Ele não tivesse vindo, guardem isso, a nossa salvação dependeu desta vinda. O projeto de salvação de Deus é algo encantador, que já não consegue compreender a dimensão de tudo que Ele fez. Então nós temos que aprender a contemplar o mistério do Natal. Nós precisamos de aprender a silenciar diante desse mistério, como Nossa Senhora e São José fez, quando eles se ajoelham diante daquele menino que é Deus. É muito que ela pôde colocar nos braços dela. Imagina quando ela abraçou Deus, quando ela colocou Ele no colo, quando ela amamentou e cuidou daquele que era o Criador. É um mistério que não conseguimos abarcar, mas é um mistério de amor que nos faz pensar. Toda vez que a gente pensa nisso, a gente tem que fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida. Quando Deus, dentro desse mistério, Ele escolhe Maria, Ele chama Maria com um nome. Qual é o nome que Deus Pai chamou Maria? Qual é o nome que ela é conhecida por Ele e por todo o céu? Qual é o nome? Vocês lembram? O anjo falou. Qual é o nome de Maria para Deus? Está vendo como é que a intimidade vai tirando de nós o conhecimento? Né? A intimidade, a gente não presta atenção. Maria é cheia de... Então o nome de Maria é graça. Ela é a cheia de graça. Então ela é cheia de Deus. Deus é a fonte da graça. Ele é a graça, né? Então, verdadeiramente, Maria, ela é a tenda onde Deus se instala no mundo, né? Ela é a arca da aliança. É onde Deus se formou. Pode imaginar o que foi para ela, para aquela menina, Deus ser gerado dentro dela. Pode imaginar que mistério é esse, né? Que ela aceita Ele com amor no coração, né? E gera Ele no ventre dela. Vocês podem imaginar que no ventre dela, o céu e a terra fizeram uma aliança. A gente não consegue conceber isso, é grande demais. O céu e a terra fizeram uma aliança no ventre de Maria. A partir daquele momento, Deus se torna homem. E Jesus não é 50% Deus, 50% homem, não, gente.
Ele é inteiramente divino, porque o pai dele é Deus. Maria é virgem. E isso não é algo folclórico ou lúdico, isso é real. Maria é virgem. E a parte humana de Deus é ela. Ele recebeu a carne e o sangue dela. Por isso ele é Emanuel, Deus conosco. Isso é maravilhoso. A partir de agora não estamos mais celebrando uma ideia, é uma pessoa. Maria gerou Deus para colocá-lo para nós, ela gerou e deu Deus ao mundo. Hoje a nossa missão também é gerar e dar Deus ao mundo. Por isso que isso nos chama a conversão, me chama a refletir na minha vida, que eu não posso passar por mais um Natal cantando parabéns para Jesus, ensinando para os meninos que é aniversário de Jesus. Não, muito mais. É muito além, é algo que se tornou definitivo. Para sempre a nossa humanidade foi elevada ao céu. Para sempre Jesus se torna filho do homem, não é? Ele veio ao mundo e nos fez filho de Deus. Nós somos os filhos adotivos por causa dessa vinda. Ele trouxe para cada um de nós uma dignidade que nós nunca vamos pagar. Nos elevou a isso. Então, Deus, por causa de Maria, por causa do sim dela, né? A gente precisa pensar como é que nós fazemos isso com Deus, né? Maria, quando o anjo fala isso para ela, e fala, ave cheia de graça. Esse é o nome dela. Ela é a cheia de graça, a cheia de Deus. E nós podemos perder isso, né? Sempre que nós pecamos, nós caímos na desgraça. Nós perdemos a graça, porque pecamos. Por isso que a gente tem que ter tanta pressa em confessar, para restituir a graça, que é a presença de Deus em nós. Por que Maria é linda? Por que ela é tão bela? Por causa da santidade. Porque não há pecado? Então ela é sempre o esplendor da beleza de Deus. Ela é linda. Ela é toda bondade, né? E por que nós às vezes somos tão amargos, né? Porque estamos fora da graça. Precisamos pedir a Nossa Senhora que interceda não como Nossa Senhora das graças, mas a Nossa Senhora da graça, da presença. A graça é Jesus, que nos permita e que nos conceda Ele, que nos entregue Ele de novo, que Ele venha participar da nossa vida, da nossa história, para poder fazer um outro caminho. Qual foi a grande bem-aventurança de Maria, que Isabel falou com ela quando ela chegou na casa de Isabel? Lembra? Isabel falou, bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Então, na verdade, qual é a bem-aventurança que nós precisamos de pedir? Que a gente acredite. Acredite que a gente tem um Deus que nos ama a ponto de ter se tornado uma criança, né? Vindo ao nosso encontro. E de uma mãe que nos ama. Porque Maria nos ama. Nossa Senhora nos foi entregue, né, na cruz. Então Nossa Senhora preocupa com a salvação de todos nós. Ela luta por cada um. Ela olha para cada um de nós na busca das graças espirituais que a gente precisa para a nossa santificação, para voltar para casa. Ela luta pela vida de cada um de nós. Ela precisa formar Jesus em nós. Por isso que a gente entra na escola dela, né? Hoje nós vivemos mais ou menos aquele estado. Quando Nossa Senhora, aqui fala, não é? Quando Nossa Senhora ficou noiva de José, ela era noiva dele. No casamento judaico, quando ficava noiva, assinava um contrato matrimonial. Já era marido e mulher, só não coabitavam, né? Então, e nesse momento, isso já era um pacto, não poderia separar aquilo, né? Então, mais ou menos a nossa história. Quando assinava esse pacto, o homem ia providenciar uma casa. E José era carpinteiro, foi providenciar a casa. Por isso ele ficou tão assustado, que enquanto ele estava arrumando tudo, ela fica grávida. Eles não moravam juntos, ela tinha um pacto com ele, né? E aí, depois que a casa estava pronta, tinha uma semana, era 7 dias de festa. E a festa encerrava com uma procissão, todo mundo conduzindo, os pais, os amigos conduzindo a noiva para a casa que ela iria morar agora. Assim era o casamento judaico,
né? É essa celebração que tinha, né? Então nós vivemos mais ou menos isso. Nós ainda não fomos definitivamente para a casa do nosso pai, mas nós já temos o contrato assinado. Nós já somos filhos dele. Nós somos filhos adotivos, então nosso contrato já está assinado. E da mesma forma, ninguém pode quebrar esse contrato. Ninguém pode separar isso mais. Isso já é definitivo, somos filhos dele. Isso é maravilhoso. Ninguém nos tira da mão de Deus mais. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Somos dele. E isso é maravilhoso. Nós temos uma salvação, nós temos uma casa para voltar. Nossa casa já está pronta. Maria está nos preparando para poder voltar para casa. Um dia nós vamos poder voltar. Ainda não está pronto o lugar onde iremos, né? Então é isso, a gente precisa começar a pensar. Porque a fé é esse acreditar. Eu acredito. Mas não é um acreditar numa verdade que é tanta coisa que hoje em dia a gente pode acreditar, mas que não transforma a minha vida. Mas acreditar que Deus se encarna por amor. Ele veio para me buscar, para me fazer filho de Deus. Isso tem que ter um impacto na minha vida. Isso tem que mudar a forma como eu estou vivendo. Isso tem que fazer pensar que há mais do que a morte tem mais, né? Depois da morte tem mais. Mas eu não posso acreditar que Jesus veio só para o além, para poder me falar que a vida continua para lá. Não, a minha vida é transformada a partir do momento que eu acredito. E que eu passo a assumir essa, e nem passo a ter a graça, né, de viver na presença de Deus vivo. Que não é uma ideia, é de verdade. E saber que essa história é real, né? Deus veio por amor a cada um de nós. Isso é da gente chorar dia e noite. Saber que nós temos um Deus que nos ama. Eles contam que São Francisco de Sales ainda é criança. Um dia eles pegaram São Francisco de Sales pulando e batendo palma. Por que você está pulando? Que alegria é essa? Eu descobri que eu tenho um Deus, um pai que me ama e uma mamãe que me ama. Era uma criança, era uma pureza de uma revelação. E ele ainda não era santo, ele era só uma criança. Então o quanto nos falta pensar. Porque esse impacto do Natal, ele tem que transformar a minha vida. Se eu creio que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio por amor a mim, como filho única, cada um de nós como filho único, para nos resgatar, para nos levar de volta, para nos dar vida nessa vida morta. Porque se a gente não acredita nisso, se o Natal não nos transforma, nós somos que esses cristãos inanimados. Aquela coisa morta, que como qualquer pagão celebra o Natal. Não, o Natal é a maior festa nossa, porque nos enche de amor, né? É a ternura de um Deus que olha para nós, se inclina e vem ao nosso encontro. Isso é maravilhoso. Um Deus que vem me buscar, me resgatar e me mostrar que a nossa vida foi proposta para muito mais do que a gente pode imaginar. Você acha que Maria tinha imaginado que a vida dela, ela só estava assinado um contrato de casamento com José, a vida deles deu um giro que eu acho que até, de vez em quando, um devia olhar para o outro e falar, mas o que será que aconteceu mesmo, José? A gente só ia casar, meu filho. Virou do avesso. De repente já virou mãe da humanidade. Mãe da humanidade. Foi cuidada, preservada de todo pecado. Porque como é que Deus ia habitar no pecado? Não podia. Tinha que ser uma alma absolutamente pura. Foi preparada. Então, a gente precisa rever a nossa vida, olhar para nós, falar, meu Deus, eu preciso, assim como Maria, acreditar. Porque quando eu recebo a graça de acreditar da fé, isso resulta em mim em ação de graças. Se eu ganho a graça, eu agradeço. O que foi que Maria cantou no Magnífica? A minha alma glorifica o Senhor. E meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olha o que Ele fez por mim. Porque isso a gente faz louvor ao Deus que agiu na minha vida, que mudou a minha história, me tirou da mediocridade, do nada da minha vida e falou, sua vida tem luz. Eu vim trazer luz para a sua vida. Mas é obediência a Deus, ouvir a palavra de Deus. Então a partir do momento que eu creio, eu tenho uma atitude que muda. Porque eu passo a prestar atenção em tudo que Ele falou e obedeço. Porque não adianta eu só saber que é um mistério de amor, mas isso não muda a minha vida. Aí não há Natal.
Aí vira uma festa pagã só do consumismo, que a gente só vira só a festa do estômago, não é? Todo mundo come loucamente, troca presente, bebe loucamente, e depois fica deprimido, porque fica uma festa do vazio. Porque sem a presença dele, fica vazio. Mas se tem a presença dele, a gente pode celebrar esse amor que vem, e que vem renovar em nós, né? Vem tirar a gente do desânimo, vem fazer com que a gente de novo acredite, vem de novo renovar em nós esse entusiasmo pela vida, e saber que a gente vive com Ele, por Ele, nele e para Ele, e é para sempre. Esse Deus que nunca vai separar de nós, que nenhuma dificuldade pode ser maior que o amor dEle, que não precisa ter medo de nada, que a gente ainda vai ouvir a mesma coisa, quando diz: tu és bendita, tu és cheia de graça, porque nós temos Deus, então não tenhas medo. É lindo. Por que eu não posso ter medo? Porque eu tenho aquele que é Emanuel, que é Deus conosco. Deus não veio mentir. Então por isso que ninguém pode tirar a nossa esperança. Porque quem que está conosco? Emanuel. É aquele que vem nos salvar, é o Cristo, é Jesus. Jesus é aquele, quando o anjo falou para José, o nome dele será Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Vai fazer o povo voltar para Deus. Então a gente precisa pensar nesse tempo de Natal. Como é que eu tenho conduzido a minha vida? Será que a minha vida cristã também está sendo levada assim, correndo, sem parar, sem pensar, nesse tempo que nos é dado? Mais um Natal, 2022. O que eu tenho feito com a graça, com a presença de Deus na nossa vida? O que eu tenho feito com isso? Porque eu preciso me converter, iluminar a minha vida para levar a luz para quem não tem, para quem não descobriu, para quem fala: odeio Natal. Por que você odeia Natal, minha filha? Presta atenção. Odeia Natal por quê? Porque na verdade, o que a gente deveria sofrer, não é porque não que não tenha, misericórdia, a gente trabalha para isso, para que todo mundo tenha o básico, tenha comida, tenha o presente, mas hoje, qual é a grande tristeza da minha vida? É alguém ter a consciência de um Deus que o ama e daquele que não tem essa consciência. Hoje a minha grande preocupação com as pessoas é a salvação das almas. Essa é a minha grande preocupação. As pessoas passam pela vida completamente alienadas disso, e isso é a coisa mais importante que nós temos, é a nossa alma. Isso é seríssimo, porque isso é eterno. Eterno, o que eu tenho aqui fica, mas a minha alma vai, e ela é eterna. Isso não é brincadeira. Então despertar o outro para a beleza, as pessoas acham que hoje o mundo quer viver longe de Deus, porque acha que eu não posso ficar dependente de Deus. Imagina, o amor não é dependência, é dom. Deus nos ama, isso é dom. Você acha que Deus nos quer igual o menino retardado atrás dele, que não consegue dar um passo? Não, Ele nos quer filhos inteiros que dão conta de andar, mas sob obediência. Quando eu falo de filho retardado, não é na expressão de doença mental, eu falo do retardo da alma, aquele povo morto na alma, que não dá assídia, daquele povo assim que mole, parece um bando de gelatina, né, que não tem atitude na vida. Não, a gente precisa de ter atitude diante da fé, né, assumir essa verdade, falar: Ele veio, isso aconteceu na história, existiu um tempo que Deus veio, em Jesus cumpriu-se essa promessa de que uma virgem daria a luz. E ela era Maria. Ela é aonde nasceu essa flor de Deus, não é? É o rebento, de onde tinha o resto de Israel e que surgiu o povo. Isso é maravilhoso. Como é que as coisas de Deus se cumprem? E nós não sabemos que dia, que hora Ele retorna, mas Ele vai voltar, porque é a promessa dEle, é a última que falta para ser cumprida. Como é que eu estou conduzindo a minha vida, sabendo, nós que estamos aqui, temos consciência que a nossa vida é eterna, que Deus nos ama? Como é que eu estou vivendo a minha conversão? Como é que eu estou cuidando daquela parte que Ele me deu para ser a minha responsabilidade? Às vezes é minha família, às vezes é um menino que eu tenho, um filho, às vezes eu tenho 10 meninos para cuidar, às vezes é vocês que Deus me deu para cuidar. É a minha responsabilidade ficar aqui na cabeça de vocês para prestar atenção. Estão rezando, escutaram e responde para mim. Que é a minha responsabilidade que Ele confiou.
E eu não posso fazer de qualquer forma, porque Ele confiou. Então nós temos que fazer o melhor até Ele chegar ou Ele nos chamar. O que nós estamos fazendo com tantos dons que Ele deu? Será que a gente de verdade estamos podendo ser como uma estrela na vida do outro? Estamos carregando essa alegria de ter uma pertença, de saber que a nossa vida ela tem um outro olhar, uma outra dimensão, um outro calor, porque somos amados. Se a gente está vivendo sem coragem, que qualquer coisa nos destrói, que a gente é mole para as situações da vida, é porque a gente não está pedindo a mãe para nos ajudar. Fala, consegue de Deus a graça para mim? De ter fortaleza de espírito, de ter firmeza de caráter, de assumir a minha fé, de viver com coerência a minha fé. Pede a Deus a graça para mim da obediência. Peça a Deus, a senhora que é minha mãe, me ajuda a caminhar com Ele como a senhora caminhou. Me ajuda de verdade a ser um cristão que as pessoas olham e falam, ela é cristã, porque a vida dela revela. Então é preciso que a gente tenha coragem de se ver e de entender que aqui não é uma brincadeira, que nós não podemos perder tempo e nem gastar o tempo à toa, mas pedir a Maria que, como nossa mãe que nós ganhamos, ela que é a cheia de graça, ela que é a amada, escolhida, a eleita, a filha amada do Pai, aquela que Ele olha com predileção, aquela que tem dele tudo, né? Nossa Senhora foi coroada triplicemente, né? Ela recebeu a coroa do Pai e Deus deu a ela o poder, né? Então depois da Santíssima Trindade, a pessoa mais poderosa do universo é ela. Então às vezes a gente precisa pedir a ela. Jesus deu a ela a sabedoria, então ninguém tem mais conhecimento sobre a Trindade do que Maria. E o Espírito Santo concedeu a ela o amor. Então, depois da Trindade, ninguém é mais bondoso, mais doce do que Maria. O que nos falta? Pedir a ela que nos dê como ela a graça de acreditar e não ter medo de se entregar a Deus, como ela se entregou. Ela e José deixaram mão à vida e falou, está entregue. E que a gente tenha uma confiança em Deus como ela teve. Ninguém teve uma fé como ela, inabalável. Ela acreditou e seguiu. Por isso ela é bem-aventurada. E que a gente também possa ser bem-aventurada, porque a gente pega a palavra de Deus e fala, mas ela se cumpre? Pode demorar, mas se cumpre. Mas eu tenho que até lá confiar que Deus não é uma ideia, mas é uma pessoa que eu tenho a graça de conviver. Então às vezes a gente está perdendo a oportunidade. Pedir a ela que nos dê a graça de receber Jesus Eucarístico, de ter uma devoção à Eucaristia, porque é Ele vivo que ela nos deu, quando ela disse o sim e gerou Jesus, nós recebemos esse Jesus vivo na Eucaristia. Coisa louca, mesmo Jesus está ali, ó, ali, no Santíssimo, e que a gente não vai visitar. Já falei com vocês, que Deus, né, um Deus que fala conosco, vem aqui, vem cá, traga para mim todos os seus problemas, mas não traga solução, porque a solução eu tenho. Como é que a gente fica mal acostumado com um Deus desse? Você vem cá, vai passando a lista de problemas, problema número 1, esse, passa a página agora, problema número 2, depois sai de lá sem problema, porque os problemas ficaram com quem? Com Ele. E quem tem a solução? Ele. Precisamos ficar perguntando que hora que vai resolver? Não. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Isso significa se abandonar, se entregar. É permitir que o amor nos conduza. É permitir que o amor nos molde. Porque vai acontecer alguma coisa de errado se o amor me conduzir? Não, por quê? Porque Ele me ama. Você faz alguma coisa de errado com quem você ama? Claro que não. Pode imaginar com o amor de Deus? Então nós precisamos ficar checando com Ele. Jesus, o senhor já fez tal coisa? Não, entregou, está entregue. Esqueça. Entregou no coração dele, Ele vai fazer. Olha o presente que a gente passa a ter a partir desse mistério da encarnação. E por que a gente é tentado nesse mundo, né, a duvidar desse amor, a não se entregar a esse amor, a desconfiar de Deus, a achar que se eu acredito nele, Ele vai me tirar um monte de coisa. Ao contrário. Quanto mais você se entregar, mais Deus se dá. Quanto mais você abrir mão na sua vida para as coisas de Deus, mais Deus multiplicará.
Isso eu afirmo para vocês. Quanto mais vocês derem tempo para Deus, mais tempo Deus te dará. Porque Deus, Ele fala, o meu dia tem mais do que 24 horas. Isso Jesus fala. Me entrega, eu te mostro. E é espetacular. É preciso viver essas experiências. É preciso entender o que é essa vivência de um Deus vivo. Isso que eu desejo para vocês no Natal. É viver de verdade essa experiência. A fé, ela tem que ser vivida. Ela não pode ser algo que alguém ouviu falar. Então esse Natal, eu gostaria que vocês transbordassem esse amor dele. Pedir a Jesus hoje, né, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de sentir-se amados, né? Que Deus nos permita essa graça de sentir-se amado por Deus e por ela, Nossa Senhora, né? Que tenha um cuidado louco com cada um de nós, porque cada um de nós é como se fosse uma criança para ela, até ela formar, né? Até ela nos formar. O trabalho de Maria é incansável, ela não pode parar. Ela que nos defende do mal, ela que nos protege, ela que nos guarda, ela que nos dá o caminho, porque ela conhece, ela que nos orienta. Quando esses dias nós celebramos Guadalupe, não sei se vocês conhecem mais profundamente a Nossa Senhora de Guadalupe, conhece? Nada? Ninguém nunca leu? Você? Mas ninguém de verdade conhece? A aparição da Nossa Senhora ao anjo? Ao índio? Ninguém conhecem? Então, aquele manto, entre tantos mistérios daquele manto, né? Entre tantos mistérios, no ventre dela tem uma flor asteca de 4 pétalas, que é o símbolo asteca de um final de um tempo e o começo de um outro. E a Virgem de Guadalupe está grávida, vocês percebem isso? Ela está grávida. E o olhar dela é para baixo, para o ventre. Ao mesmo tempo que ela olha o ventre dela, que está o filho, ela olha cada um de nós que ela gera para Deus. E os médicos sabem disso? Os médicos que foram examinar aquele manto, que na verdade como se fosse um poncho, né, que o índio usa, que ele virou assim para colocar as flores que ela mandou para o bispo, né? Nem estou falando do olhinho dela, que tem 13 pessoas na retina dela, né? 13, né? Toda a cena de que aconteceu na hora que entrega as flores, está tudo lá registrado. E o olho do bispo tem o momento que o índio entrega a flor para ele, né? É encantador. Mas os médicos que examinaram aquilo, que colocaram o estetoscópio no ventre dela, tem um feto vivo, que o coração bate 115 vezes por minuto. É de chocar. Mas é só vocês estudarem o manto dela. Nem conta da melodia que está lá, que ela colocou uma música naquele manto. É uma coisa louca. Aquilo que São Paulo diz, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente consegue imaginar o que Deus tem guardado e preparado para nós, que somos seus filhos, que Ele ama. Então, essa semana não é semana para a gente ficar desanimado, não é semana para a gente ficar entristecido, não é semana para que o mal possa nos abater. Nada pode tirar a alegria de ter um Deus que veio e na história e que vem todo dia ao nosso encontro. E que vem toda hora à nossa vida. E que a gente pode receber no sacramento da Eucaristia todos os dias. E que vem ao seu encontro ali no Santíssimo, que você pode ir lá e falar com ele. Jesus, está ruim a vida? Fala, então me entrega o que está ruim que eu resolvo para você. Ó, você sai de lá leve igual uma pluma. Aprenda a viver isso de um Deus que nem cobra. Podia cobrar fortuna. De graça. Não marca a hora, não exige a roupa. Apenas se pede que você acredite. Então o que transforma a nossa vida é a nossa fé. Mas é uma fé para ser vivida de verdade. É uma fé que é para incomodar. É uma fé que a gente carrega uma alegria independente da situação que está acontecendo no mundo. Ou na sua situação pessoal. O mundo está virado do avesso, não tem problema não, Deus está no comando. O barco vai virar, vai não. E se virar, eu não afogo. E se morrer, minha morte não é eterna. Por quê? Porque Ele é meu Pai. E Ele me fez. E me quer com Ele eternamente. O dia que a gente entender essas verdades. E a gente puder viver da alegria dessas verdades.
E saber que mesmo nas dificuldades a gente não passa sozinho. A gente tem Deus conosco, Emanuel, para sempre. Então é esse espírito de alegria que eu queria deixar no coração de vocês. Que vocês celebrem um Natal cheio de alegria. E que a alegria de vocês possa contagiar quantos vocês encontrarem. Que de verdade vocês possam abraçar e dizer: Feliz Natal. Deus se encarna por amor a você. Deus veio ao seu encontro para transformar essa vida de flor de laranjeira, para parar de falar de água de chuchu rala, essa coisa mais ou menos que você vive achando que você é vida. Vida é com Deus, que nos enche dessa alegria que a gente nem sabe entender de onde que vem, que nos restaura, nos põe de pé e fala coragem, te dá asas de águia para voar. É Ele que diante de toda dificuldade fala: mas eu tenho um outro jeito de resolver isso. E a gente pode olhar para Ele e saber que Ele resolve. É isso que eu gostaria que vocês vivessem nesse espírito, e que vocês pudessem na noite de Natal de verdade contemplar, silenciar esse mistério, e que vocês de verdade preparem uma manjedoura no coração de vocês, para que ele possa nascer, ser completamente dele, né? Deixar que ele possa nascer assim como em Maria, e que a gente possa doar Deus ao mundo, tantos que não têm noção do que vai celebrar, mas que a gente não julgue, mas que a gente leve essa alegria, leve a luz a quantos estão lá deprimidos, com a casa fechada. A gente possa abrir, né, e levar uma outra história. Que Nossa Senhora, né, que fica aquela mãozinha dela ali, nos abençoando, né, colocando a mão na nossa cabeça e dando a bênção, e nos conduzindo nesse caminho de luz. Ela que é pura luz, né, por causa ela reflete a luz do Filho, que a luz não vem dela, mas vem de Deus, mas ela é a transparência de Deus, porque diante dela não teve nenhum obstáculo para a ação de Deus, e que a gente não põe um obstáculo, não tenha medo a hora que Deus agir na sua vida, entregue e fala: que nesse Natal só nasce e me faça nova, me faça novo, e me faça viver a vida que um dia o Senhor sonhou, quando eu estive na sua mão, e o Senhor me criou. Então, um santo Natal, um Natal abençoado, um Natal cheio de Deus, com muito presente, muita comida, muita alegria, muita gente, mas cheio da presença de Deus. De verdade, a gente celebre o amor incondicional de Deus por nós. E que a gente acredite, para que a nossa vida também, as pessoas possam dizer: ela é bem-aventurada, porque acreditou. Um Feliz Natal. E para o Ano Novo eu espero vocês aqui, para que a gente possa desejar e se abraçar no Ano Novo que se inicia, sob a bênção e a proteção de nosso Deus e nossa Mãe Santíssima. Que assim seja.